Marido confiou na esposa, mas o melhor amigo dela não queria só amizade e destruiu seu casamento para sempre. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você realmente confia que o amigo ou a amiga da sua companheira ou do seu companheiro é apenas amizade? Ou nunca parou para questionar? Hoje, em Traições Secretas, vamos conhecer as histórias que não começam com gritos, nem com flagrantes. Começam com pequenas concessões, com silêncios, com a sensação incômoda de que alguém está ocupando um espaço que não deveria. Ele acreditava estar exagerando. Afinal, era só um amigo, o melhor amigo dela. Alguém presente demais, íntimo demais, confortável demais dentro de um casamento que não era dele. Durante 2 anos, ele ignorou sinais, engoliu desconfortos, aprendeu a duvidar da própria intuição, até o dia em que a verdade deixou de ser sutil e passou a ser impossível de negar. Prepare-se que essa é a história de quando a confiança começou a ruir. Não por um estranho, mas por alguém que sempre esteve ali, perto demais. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real. E por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Agora, vamos para a história. Meu nome é Carlos, tenho 35 anos. Sou o tipo de homem que acreditou, que confiou de verdade, que comprou o discurso da maturidade, da amizade inocente, do "você está vendo coisa onde não existe". Minha esposa, Sandra, tem 32 anos. Estávamos juntos havia quase 6 anos. Nosso relacionamento nunca foi perfeito, mas era estável. Tínhamos planos, rotina, uma vida construída aos poucos. Eu acreditava nisso. E então, havia ele. Felipe, de 30, o melhor amigo da Sandra. Sempre presente, sempre disponível, sempre perto demais para alguém que dizia respeitar um casamento. Eles se conheciam desde antes de mim, e isso, no começo, parecia algo positivo. Eu não queria ser o homem inseguro, controlador, ciumento, então eu aceitei. No início, eram mensagens constantes, conversas longas, risadas no celular que paravam quando eu me aproximava. Quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma: "Você está exagerando. Ele é como um irmão. Você precisa confiar mais em mim." E eu confiei. Confiei quando ela passou a contar coisas da vida dela para ele antes de contar para mim. Confiei quando ele sabia detalhes íntimos do nosso relacionamento. Confiei quando percebi que minha opinião já não era a primeira a ser considerada. Eu comecei a me sentir um terceiro dentro do meu próprio casamento. O que mais dói olhando hoje é perceber como o desrespeito foi sendo normalizado. Eles tinham piadas internas, contato físico exagerado, uma intimidade que não combinava com limites de amizade. E sempre que eu demonstrava incômodo, vinha o mesmo roteiro: "Você está inseguro. Isso é coisa da sua cabeça. Você vai estragar tudo com esse ciúme." Então eu aprendi a me calar. E quando você se cala demais, começa a se perder. Com o tempo, algo mudou de vez. Ela passou a defendê-lo mais do que a mim. Se eu questionava algo que ele fazia, eu era o problema. Eu comecei a ser pintado como o vilão da história, o marido controlador, o homem difícil de lidar, enquanto ele era o compreensivo, o amigo presente, o apoio emocional. Então, numa sexta-feira à noite, sugeri a Sandra que a gente fosse ao barzinho perto de casa, só para espairecer, quebrar um pouco a rotina. Ela concordou.
Quando chegamos, estava rolando uma apresentação de MPB, voz e violão. Eu sempre amei esse estilo, então fiquei genuinamente feliz. Sentamos bem perto do artista, e por alguns minutos tudo parecia leve, do jeito que eu sentia falta. Mas cerca de 15 minutos depois, senti uma mão tocar meu ombro. Levei um susto. Era o Felipe. Ele sorriu e disse que coincidência encontrar a gente ali e perguntou se podia se sentar. Olhei para ele, depois olhei para Sandra. O olhar dela, sem graça, disse tudo. Naquele instante, eu entendi que ele tinha sido convidado. Assenti, sem discutir. Ele se sentou. Com o tempo, os dois começaram a cantar junto com o músico, rindo, lembrando histórias da época da faculdade. Eu observava em silêncio. Sandra percebeu pelo meu rosto que eu não estava bem, mas ignorou. Depois de meia hora, pedi a conta e disse que queria ir embora, que não estava passando bem. Na verdade, o que eu não estava era conseguindo fingir que aquilo era normal. Quando chegamos em casa, o clima já estava pesado. Assim que a porta se fechou, eu não consegui fingir que estava tudo bem. Disse a Sandra que não tinha gostado da atitude dela, que aquele era um momento nosso, e que convidar outra pessoa sem me avisar tinha sido uma falta de respeito. Ela reagiu na defensiva, disse que eu estava sendo rude, exagerado. Falou que não via nada demais em chamar o Felipe, que ele estava em casa sozinho e precisava de companhia. E foi aí que eu percebi. Eu não estava competindo com um amigo. Eu estava sendo substituído. 2 meses se passaram assim. 2 meses ignorando aquela voz interna que dizia que algo estava errado. Numa noite, cheguei do trabalho exausto e, ao abrir a porta, dei de cara com o Felipe sentado no meu sofá, chorando, sozinho com a minha mulher. Aquilo me pegou de surpresa. Perguntei o que estava acontecendo e a Sandra me explicou que a tia dele tinha falecido e que ele estava muito mal. Tentei compreender. Mas, a partir dali, aquilo começou a se repetir. Então chamei a Sandra para o quarto, disse que precisava conversar sério. Falei que aquela presença constante do Felipe já estava passando dos limites, que não fazia sentido ele estar sempre ali, usando a dor pela tia como desculpa. Ela me chamou de insensível, disse que eu estava com ciúmes bobos e que aquele era um momento de tristeza, não de questionamentos. Foi aí que eu falei o que estava entalado fazia tempo, tentando abrir os olhos dela. Perguntei se ela nunca achou estranho o Felipe estar sempre tão presente, tão disponível. Ela me olhou confusa e disse que eu estava imaginando coisas, que eles eram só amigos, quase irmãos. Então eu respirei fundo e disse: Sandra, o Felipe é apaixonado por você. Ele não está aqui só por amizade. Ele quer você. Ela riu, um riso nervoso, como quem tenta afastar uma verdade incômoda. Disse que eu estava ultrapassando todos os limites, que era absurdo pensar aquilo. Falou que o Felipe lhe respeitava, que jamais faria algo assim, que eu estava projetando minhas inseguranças nela. Quando tentei insistir, ela levantou a voz. Disse que eu estava desconfiando sem provas e que isso estava destruindo nosso casamento. Aquilo doeu porque, em vez de me ouvir, ela me colocou no papel de vilão. Eu vi nos olhos dela não só defesa, mas medo de encarar algo que talvez ela já soubesse. E naquele momento, eu entendi que não era só ciúme, era negação. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando controlar a respiração e o nó na garganta. Não gritei, não xinguei, mas algo em mim quebrou. Eu percebi que já não estava sendo ouvido havia muito tempo. Disse a ela que não era insegurança, era limite, que eu estava cansado de me sentir um intruso dentro do meu próprio casamento. Saí do quarto com a sensação de estar perdendo não só a discussão, mas o espaço que um dia foi meu ao lado dela. Até o dia em que pequenos detalhes começaram a não fechar mais, horários estranhos, respostas evasivas, mudança no jeito de me tocar e distanciamento emocional claro. Eu sentia que estava perdendo minha esposa para alguém que sempre esteve ali, esperando. O dia em que tudo desabou não foi planejado. Não houve investigação. Não houve confronto preparado. Foi um acaso cruel. Uma conversa mal encerrada. Uma mensagem vista fora de contexto. Ou melhor, fora da mentira que sustentava tudo. Uma semana depois, numa noite comum,
Cheguei do trabalho e encontrei a Sandra já arrumada, bolsa no ombro. Perguntei para onde ela ia, se tinha algo especial. Ela respondeu, quase sem olhar para mim, que estava indo à casa do Felipe. Disse que ele tinha ligado, que a crise renal tinha atacado de novo, que ele estava mal e não tinha ninguém por perto. Aquilo me incomodou na hora. Perguntei por que tinha que ser ela. Foi aí que ela revirou os olhos com um tom de ironia e mandou eu parar para eu não começar com esses ciúmes. Eu respirei fundo, senti o coração acelerado e falei com a voz firme, mesmo por dentro estando despedaçado. Sandra, para mim chega. Presta atenção, eu só vou falar uma vez. Se você sair por essa porta para ir à casa do Felipe, não precisa mais voltar. A partir desse momento, se considere divorciada. Eu estou falando sério. Eu não aguento mais viver nessa situação. Ela ficou parada por alguns segundos, me olhando como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas o rosto não demonstrava arrependimento. Era mais indignação do que dor. Sandra balançou a cabeça, disse que eu estava sendo injusto, controlador, que eu estava destruindo tudo com esse ciúme doentio. Pegou a bolsa com as mãos trêmulas, respirou fundo e, antes de sair, disse que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Quando a porta se fechou, o silêncio que ficou foi mais alto do que qualquer discussão. Ali, eu soube que algo tinha acabado de vez. E naquele barulho seco, eu senti que algo dentro do nosso relacionamento também tinha acabado de se fechar. Ali estava a prova. Não em palavras diretas, mas em intimidade demais. Em sentimentos que não deveriam existir. Em algo que não se explica como amizade. Naquele momento, eu não senti raiva. Senti algo pior. Clareza. A certeza de que eu não estava louco. De que minha intuição sempre esteve certa. Assim que aquela porta se fechou, algo em mim também se fechou. Fui direto para o quarto, abri a mala sem pensar duas vezes e comecei a jogar dentro tudo o que era meu. Roupas, tênis, notebook, perfume, escova. Cada coisa que eu colocava ali parecia confirmar que não havia mais volta. Fechei a mala com as mãos trêmulas, tomado por raiva e desespero. Saí de casa sem avisar ninguém e fui direto para um hotel. Lá sentei na cama, em silêncio, tentando entender como a Sandra conseguiu jogar nossa história fora e ignorar tudo o que eu disse. Pedi um vinho, tentando me acalmar, mas já sabendo que no dia seguinte eu entraria com o divórcio. Na manhã seguinte, durante o café, meu telefone tocou. Era a Sandra. Naquele instante, eu entendi tudo. Aquela ligação significava que ela tinha passado a noite na casa do Felipe. Ali, para mim, o nosso casamento acabou de vez. Minutos depois, chegaram áudios. No primeiro, ela perguntava onde eu estava. No segundo, veio mais dura, me chamando de infantil, mesquinho, dizendo que eu precisava voltar para conversar como um adulto. Mas o terceiro áudio mudou tudo. Chorando, ela disse que eu estava certo desde o início. Confessou que o Felipe tinha se declarado, que estava apaixonado por ela. Tentou se justificar, dizendo que dormiu no quarto de hóspedes, que nada aconteceu, que foram até um pronto-socorro e que ficou por causa da dor dele. Mas eu já não acreditava mais. A verdade tinha aparecido tarde demais. Logo depois, o telefone tocou de novo. Era a Sandra. Eu hesitei antes de atender, porque sabia que aquela ligação precisava ser o ponto final da decisão que eu tinha dado na noite anterior. Respirei fundo e atendi. Do outro lado, a voz dela estava trêmula. Ela perguntou onde eu estava. Eu respondi que isso não importava mais, que não era da conta dela, e perguntei o que ela queria. Ela disse que queria conversar com calma, civilizadamente, tentar acertar os ponteiros. Aquilo me deu um aperto, mas eu fui firme. Falei que não havia mais nada a conversar. Tudo o que precisava ser dito, eu já tinha dito na noite anterior, junto com o ultimato. Ela fez a escolha dela. E agora qualquer conversa teria que ser com o meu advogado, porque no dia seguinte eu daria entrada no divórcio. Ela tentou reagir. Disse que eu estava sendo rude, que poderíamos resolver tudo, que eu tinha razão desde o começo. Aquilo me fez parar por um segundo. Então eu pedi apenas uma coisa, que pelo menos uma vez ela fosse completamente sincera comigo. Perguntei de forma direta se ela tinha dormido com o Felipe. Do outro lado da linha,
veio o silêncio. Um silêncio pesado, longo. Eu conseguia ouvir a respiração dela, quase como se o coração estivesse batendo alto demais. Então ela começou a chorar e confessou. Disse que sim, que eles transaram, que não havia sentimento nenhum por ele, que foi só sexo, que ela errou, que deveria ter confiado em mim desde o início. Contou que eles estavam sozinhos, que ele estava mal, fragilizado, e que naquele momento ela cedeu. Dormiram juntos, passaram a noite juntos. Mas, segundo ela, não significou nada. Disse que quem ela amava era eu. Foi ali que algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu disse com a voz firme que ela tinha acabado com o nosso casamento. Que eu tentei salvar, avisei, alertei, mas ela escolheu não me ouvir. Disse que no fim, a escolha tinha sido dela, e ela escolheu o Felipe. Falei que esperava que ela nunca mais tivesse coragem de fazer com outra pessoa o que fez comigo. Ela ainda tentou se justificar, dizendo que não queria me machucar, que foi um momento de fraqueza. Ela começou a falar e cada palavra parecia arrancar algo de mim. Disse que, quando chegou ao apartamento do Felipe, ele não estava em crise renal nenhuma. Aquela história toda tinha sido só uma desculpa para atrair até lá. No primeiro momento, segundo ela, ficou brava, decepcionada com ele. Disse que se sentiu enganada porque tinha escolhido ir até ele, tinha ignorado o meu ultimato, acreditando que ele realmente estava mal e não tinha ninguém por perto. Mas aí veio o resto da verdade. Quando entrou no apartamento, o cenário já estava montado. Vinho, luz de velas, clima preparado. Conversa boa, risadas, proximidade. Ela disse que foi sendo envolvida aos poucos, que ele soube exatamente o que dizer, como agir, até o momento em que ela cedeu. Repetiu várias vezes que sabia que tinha errado, que nada justificava aquilo. Então veio o pedido. Disse que não podíamos jogar 6 anos no lixo, que dava para conversar, acertar as coisas, que ainda dava tempo de consertar. Pediu para eu voltar para casa, para deixá-la explicar melhor, para tentar salvar o que ainda restava. Enquanto ela falava, eu só pensava em uma coisa. Não foi um erro, foi uma escolha. E aquela escolha tinha mudado tudo para sempre. Eu disse a ela que não havia mais nada a ser conversado, que a partir dali tudo o que restava era o divórcio. Falei que estava profundamente magoado, cansado e que o melhor que ela podia fazer era seguir em frente, assim como eu faria. Não houve gritos nem xingamentos. Desliguei o telefone sem rancor, sem ódio, apenas com a dor de quem tentou salvar algo que já tinha sido destruído pela escolha dela. 2 meses depois, o divórcio foi oficializado, sem escândalo, sem disputa. Cada um seguiu para o seu lado. O apartamento era alugado e estava no meu nome, então encerrei o contrato e aluguei outro, menor, mais simples e mais perto do meu trabalho. Um recomeço silencioso, necessário. E a Sandra? Ela tentou seguir a vida ao lado do Felipe logo após o nosso término. Chegou a morar com ele no apartamento dele, mas não durou nem um mês. Os dois tiveram uma briga feia. Ele passou a demonstrar um ciúme doentio, acusando-a de traição. Como eu sei de tudo isso? Pela própria Sandra. Há cerca de 2 semanas, ela me mandou uma mensagem pedindo uma segunda chance. Disse que não conseguia parar de pensar em mim, que sentia falta da nossa vida e do que a gente tinha construído. Foi nessa conversa que ela me contou o que aconteceu depois do nosso término. Falou sobre a tentativa frustrada de seguir com o Felipe, sobre a briga, o ciúme excessivo, o desgaste rápido. Hoje, segundo ela, está morando na casa de uma irmã, tentando se reorganizar. Ouvir tudo isso não me trouxe alegria nem sensação de vitória. Só confirmou algo que eu já tinha entendido. Escolhas têm consequências, e nem sempre o arrependimento chega a tempo de consertar o que foi quebrado. Mas naquele ponto, isso já não me dizia respeito. O que eu queria dali em diante era apenas uma coisa: paz, sossego e a tranquilidade de nunca mais viver dentro de uma mentira. Naquele dia, não acabou apenas um casamento. Acabou a imagem que eu tinha da pessoa ao meu lado. Acabou a confiança. Acabou o respeito. Eu percebi que fui paciente demais, compreensivo demais, tolerante demais, com o que nunca deveria ter sido tolerado.
Hoje, olhando para trás, eu entendo algo fundamental. Traição nem sempre começa na cama. Muitas vezes, começa na intimidade emocional mal direcionada, no amigo que não respeita limites, na pessoa que permite. Eu perdi um relacionamento, mas recuperei algo mais importante: o respeito por mim mesmo. E assim termina o meu relato. Obrigado a você que ouviu até aqui. Se tem algo que aprendi da forma mais dolorosa possível, é que limites importam, e muito. Quando um relacionamento permite intimidades que ultrapassam o respeito, o risco é real. Amizades não são o problema. A falta de limites é. Eu ignorei sinais, relativizei desconfortos e deixei situações avançarem mais do que deveriam. Achei que confiar significava aceitar tudo. Não significa. Fica o alerta. Quando o respeito é quebrado, o amor não resiste. Eu aprendi isso tarde demais e o meu casamento acabou por causa disso. Não terceirize o lugar que é seu dentro do casamento. O maior amigo da sua esposa deve ser você, o marido. Assim como a maior amiga do marido deve ser a esposa. Amizades existem, mas intimidade, cumplicidade e prioridade pertencem ao casal. Conclusão. Se você está ouvindo essa história e se identificou, se sente que está sendo colocado em segundo plano, se sua intuição grita, mas você insiste em se calar, escute, porque ninguém perde alguém para um melhor amigo de repente. Essa perda acontece aos poucos, no silêncio, na negação e na escolha diária de ignorar o que dói. E quando a verdade aparece, ela não pede licença, ela apenas chega e muda tudo. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.